Olá a todos, meu nome é Rafael Dias Bordim, sou aluno de graduação do curso de Química Industrial da Universidade Federal de Ouro Preto e eu vou fazer a apresentação do seminário da disciplina Q190, Química Inorgânica, sobre o tema de técnicas para separação de sólidos e líquidos, filtração simples, filtração a vácuo e decantação como métodos, seguindo a orientação da professora doutora Camila Grossi Vieira. Então, para introduzirmos o assunto, nós precisamos saber o que caracteriza um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. E a única diferença entre esses dois é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta apenas uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases visíveis. Exemplos de misturas homogêneas é a água do mar, o próprio ar e a água com açúcar diluído, sem formação de precipitado. Agora, exemplos de misturas heterogêneas, nós temos a água com o óleo, a água com gasolina. E por que realizar a separação das substâncias? A técnica de filtração ela é utilizada para a gente remover impurezas sólidas de um líquido, ou também separar um sólido desejado que tenha sido precipitado ou cristalizado. E quais são os métodos de separação? Nós temos os métodos utilizando a gravidade e o vácuo. No próximo slide vou defini-los mais corretamente. Técnicas de filtração. As técnicas de filtração utilizando a gravidade são utilizando filtração usando filtros cônicos, filtros preguiados e a decantação. Utilizando os filtros cônicos eles são apenas filtros, seja de material metálico ou não, em um formato de cone, onde a gente consegue filtrar grosseiramente algum sólido. Os filtros preguiados são comumente utilizados em laboratório, onde nós temos o papel filtro, nós fazemos a dobratura deste papel. E quanto mais pregas, mais dobras, maior a área de contato, e assim a gente consegue fazer uma filtração mais rápida. E utilizando a decantação, utilizando um funil de decantação, vou apresentar para vocês as imagens, mas assim a gente consegue fazer essa filtração devido à diferença de densidade. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Esses aqui são os 3 exemplos que eu citei anteriormente no meu slide. Na imagem 1, nós temos a representação de um filtro cônico. Na imagem 2, a montagem de uma filtração com filtro preguiado, tendo ali o seu papel de filtro sendo dobrado da forma correta. E na imagem 3, um funil de decantação. O funil de decantação ou de bromo, ele é um funil onde a gente tem na respectiva imagem um suporte, onde é um suporte universal para esses tipos de funis. E na parte superior nós inserimos o nosso líquido heterogêneo, onde a partir da decantação nós teremos a divisão, considerando neste caso um sistema onde temos 2 líquidos, com densidades diferentes, aí no caso a água e o óleo, mas você pode fazer isso com água e gasolina e outros exemplos, mas utilizando 2 líquidos, a decantação ela utiliza filtração para 2 líquidos. Então nós vamos abrir uma torneira, cuja aí o nosso líquido mais denso ele vai escorrer pela nossa torneira, e quando a água, ou o líquido mais denso estiver no fim, a gente fecha a torneira, fazendo assim a separação dos nossos 2 líquidos. Agora, para fazer uma filtração a partir da decantação, utilizando sólidos, a gente deixa esse sistema em suspensão até que o sólido ele vá para o fundo, ou ele fica sobre a superfície da água, e a gente consegue fazer essa retirada utilizando peneiras e os filtros que eu mencionei antes. Técnicas de filtração utilizando o vácuo. Utilizando o vácuo, nós temos o funil de Bunsen e o funil de Hershey. Tendo assim, a vidraria principal é o funil de Bunsen, que é comumente de porcelana,
nós vamos precisar também de um kitazato. O kitazato é uma vidraria onde nós temos na parte superior a entrada, né, para colocar o funil de Bunch, e que para fazer pressão, para criar um ambiente a vácuo, nós precisamos de uma borracha para colocar junto desse funil de Bunch, né, para a gente vedar esse sistema. E na linha de vácuo nós vamos ligar uma mangueira, né, onde ela pode passar, igual vou mencionar para vocês na imagem, algum trap, onde costuma ficar algodão e etc. para conseguir fazer uma linha mais pura, né? E se passar alguma coisa para a linha do vácuo, onde fica ligado o aspirador de vácuo, nós conseguimos fazer uma filtração sem que o resíduo vá para a bomba de vácuo, fazendo assim um sistema de vácuo. A título de curiosidade, os dois tipos de funis são úteis para filtração a vácuo: o funil de Bunch e o funil de Hirsch. O funil de Bunch é utilizado para filtrações de quantidades maiores de sólido da solução em aplicações em macroescala. Os funis de Bunch geralmente são feitos de polipropileno ou porcelana. O funil de Bunch ele é conectado hermeticamente ao kitazato, né, por meio de uma rolha de borracha ou adaptador de filtro. O fundo chato do funil, né, ele é coberto com um pedaço de papel do filtro circular para evitar que os materiais sólidos passem pelo funil. E nessa parte é preciso verificar certinho para ver se ele se encaixa, né, exatamente no funil. E é aí que nós entramos, né, com uma tesoura fazendo o corte adequado. Ele deve cobrir todos os orifícios no fundo do funil, né, e não pode subir pelos lados, porque se ele passar pelos lados, a gente não vai ter uma filtração a vácuo com excelência, porque aí os precipitados podem passar e aí você não vai ter uma filtração de alta qualidade, né? E antes de iniciar a filtração, é recomendável umedecer o papel com uma pequena quantidade de solvente, né? E esse papel umedecido, ele adere mais, né, ao fundo do funil, e aí você consegue ver que ele está realmente vedado, fazendo assim com que nada passe pelas bordas do filtro. Agora o funil de Hirsch, né, que eu também mostrei, ele opera, né, sobre o mesmo princípio que o funil de Bunch. Só que geralmente é menor ele é menor, né, e os seus lados eles são inclinados, não vertical como no Bunch. Ele é muito utilizado principalmente em experimentos de macroescala. O funil de Hirsch ele é de polipropileno, né, ele é conectado hermeticamente a um frasco de filtro de 50 ml por meio de um pequeno pedaço de tubo de gouache, né, ou de uma rolha de borracha com esse furo. E esse tipo de funil ele tem um adaptador integrado que forma uma boa vedação com alguns kitazatos com capacidade de aproximadamente 25 ml sem utilizar o tubo de gouache, né? E usando um disco de polietileno poroso, ele se encaixa na parte inferior do funil para evitar que esses orifícios nesse disco fiquem entupidos com materiais sólidos, né? Porque o funil ele deve ter aproximadamente um diâmetro de 1 centímetro, 1,5 centímetro por aí, né? Talvez a gente possa até entupir isso com o nosso solvente. Então é ter muito cuidado na utilização desse tipo de funil. Na imagem 5, temos aqui o exemplo, né, que eu tinha citado no slide anterior, falando sobre o método de filtração a vácuo. Na imagem A, nós temos o nosso funil de Bunch que eu citei, né? Na letra B, nós temos o funil de Hirsch, né, de polipropileno, e o outro de porcelana. Esse esquema está relativo à filtração utilizando o vácuo. Essas aqui foram as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigado pela atenção de todos.